Começar hoje pelo processo aqui de compras. Então, o processo que a gente vai passar aqui dentro do NetSuite é seguindo o fluxo padrão aqui que o NetSuite respeita. Então, a criação de um pedido de compra, a gente vai utilizar o perfil de compras, né, o nosso perfil comprador, e gerente de estoque, porque a gente vai simular o processo de recebimento também. A conversão de um pedido de compra para uma fatura, que é o momento que a gente faz a entrada da nota fiscal, né? E finalizando com o pagamento do fornecedor. Obviamente a gente vai fazer isso de forma manual, porque a gente não tem aqui em base de demonstração o processo de KNAB, mas a gente consegue passar aqui o processo manualmente. Bom, dentro do NetSuite a gente vai aqui então utilizar a função comprador. Tá? Ela já vai ter alguns atalhos específicos para a criação de um pedido de compra. Então a gente tem um atalho aqui do novo pedido de compra e a gente pode, clicando aqui no atalho, ele vai abrir uma nova aba para carregar o pedido de compra. Então aqui a gente tem aqui a página do pedido de compra. Eu vou estar utilizando o formulário padrão do NetSuite, mas só reforçando que a gente pode adicionar campos adicionais, campos personalizados. Mas basicamente a gente seleciona o fornecedor. Então eu vou selecionar aqui o nosso fornecedor Dell, que é o que eu tenho aqui cadastrado neste ambiente. Depois de selecionar o fornecedor, o NetSuite ele automaticamente vai preencher aqui a data, né, a data atual. Então hoje que estamos fazendo o pedido de compra, e eu posso preencher esse receber até para simular aqui até quando eu preciso receber este pedido de compra. Então vou colocar aqui até dia 19/4, tá? Eu vou colocar aqui que, no caso, eu estou simulando com o usuário da norma. Então, tem aqui a simulação com o usuário da norma, tá? Para a gente testar o processo aqui do fluxo de aprovação. Aqui embaixo, a gente vai adicionar as informações ou de uma despesa, tá? O que é a despesa? Eu posso trabalhar aqui com categorias de despesas. Então, assinaturas, despesas com cartão de crédito, refeições, treinamento. Tá? Para ele impactar automaticamente uma conta contábil de despesa, ou eu vou trabalhar com a parte de itens, e aí nesse caso a gente vai simular um item de estoque. Tá? Então eu vou pegar aqui agora um monitor da Dell, então tem a minha lista de itens aqui, vou pegar aqui meu monitor da Dell, uma quantidade mesmo, ele já vai preencher aqui automaticamente o custo do monitor, né? Porque isso está no cadastro do produto. A gente vai adicionar essa linha. Basicamente é isso. Vou fazer um cadastro aqui bem simples. Eu poderia adicionar mais itens, mais quantidades, enfim, né? Aqui na aba de cobrança, eu vou só adicionar aqui um prazo, que seria a nossa condição de pagamento para essa ordem de pedido. Então eu vou falar aqui, olha, eu vou pagar, né? Estou solicitando essa ordem de compra para o fornecedor com um prazo de 30 dias para pagamento. E basicamente feito isso, a gente clica aqui no botãozinho salvar e o NetSuite agora vai salvar o nosso pedido de compra. Bom, o pedido de compra salvo, ele vai aparecer aqui que está pendente a aprovação do supervisor, tá? Neste caso, do supervisor da norma, que é o que a gente está simulando, tá? E ele vai mostrar aqui que o pedido está aqui. Então, o nosso monitor para o fornecedor Dell com este valor que está aqui ao lado, e a gente tem que fazer o processo de aprovação. Bom, o supervisor da norma, ele utiliza aqui uma função que é a função do executivo. Então, eu vou simular aqui o processo de aprovação. Estou indo para a função do executivo, onde a gente vai simular o processo aqui do Roberto. Ó. Então, agora a gente está aqui logado como se fosse o Roberto. Tá? Eu vou adicionar aqui um lembrete para ficar mais fácil. Então, eu vou configurar, adicionar aqui um lembrete de pedidos de compra para aprovação. Ó, vou colocar o lembrete aqui em cima, vou clicar aqui no botãozinho de salvar e ele automaticamente já vai vir aqui para os lembretes. Isso facilita o processo de aprovação, né? Eu clico aqui dentro desse lembrete, ele vai me abrir uma lista de pedidos que eu preciso aprovar. No caso, eu vou selecionar aqui o pedido PO 851, que é o que a norma fez. A gente acabou de realizar lá na conta da norma. Então, eu vou clicar aqui no botãozinho de visualizar. E aqui a gente tem um pedido de compra, mas como estamos simulando o supervisor da norma, a gente tem um botãozinho de aprovar ou rejeitar, tá? Neste caso, eu poderia clicar aqui no botãozinho de rejeitar, se eu quisesse rejeitar esse pedido de compra, e aí eu coloco uma justificativa, tá? Então isso é importante, eu posso colocar uma justificativa, ele vai retornar isso para a norma, ó. Então ele abre aqui uma mensagem falando que a solicitação de compra PO 851 ela foi rejeitada, e eu posso colocar aqui a minha mensagem de rejeição.
tá? Então vou colocar precisamos de 2 quantidades e vou clicar aqui no botãozinho de salvar, tá? Ele vai retornar aqui a gente para a página agora do financeiro. A norma ela recebe o e-mail, então está configurado para ela receber um e-mail bem básico. Então estou simulando aqui o nosso e-mail. Roberto encaminhou para a norma, precisamos de 2 quantidades. Eu posso colocar o link, eu posso mudar o modelo que este e-mail ele é enviado. Se a gente retornar lá, então vamos voltar agora lá na função de compras, tá? Que é simulando de novo a norma. Ele vai carregar aqui. Tá? Eu consigo ver a minha lista de pedidos de compra, então eu posso colocar aqui ó, pedidos de compra em aberto. Isso aqui é um atalho que ele vai levar a gente para um relatório, onde vai ter todos os pedidos de compra que estão em aberto. E aí eu posso procurar aqui pela minha PO 851, por exemplo. Tá? Isso é um dos caminhos que eu poderia vir aqui procurar. Tá? Eu posso ter uma lista, então aqui dentro de recebimento, eu tenho uma lista dos meus pedidos de compra. Ele não vai trazer isso em formato de relatório, mas agora numa lista onde eu consigo ter algumas ações, alguns filtros, consigo arrumar aqui as colunas e eu consigo me identificar. Ou eu posso simplesmente utilizar a busca aqui do NetSuite, então PO 851, tá? Ele vai encontrar aqui o meu pedido. Eu posso clicar aqui para abrir uma nova aba, para ele carregar numa nova aba, tá? Que é a minha PO. Então ela abre aqui, ó, rejeitado pelo supervisor. E aí eu posso fazer de novo a edição, né? No caso aqui, como ele rejeitou, ele solicitou 2 quantidades, por exemplo, eu poderia vir aqui, altero, né? Eu consigo fazer essa alteração. Então desço até aqui o monitor, vou colocar aqui 2 quantidades, clico aqui no botãozinho de OK, ele automaticamente vai carregar o valor total, clico no botão salvar e aí o NetSuite vai reenviar esse pedido de compra para aprovação novamente, tá? Seguindo o mesmo critério. Então ele vai enviar aqui para o supervisor da norma, no caso o Roberto. Então ó, ele envia, agora ele volta à aprovação do supervisor pendente. Ele encaminha também um e-mail padrão. Então a gente tem aqui, ó, eu estou simulando o e-mail do Roberto agora. Você tem solicitações de compra do funcionário para aprovar e ele manda o link já para ficar mais fácil. Mas eu vou entrar aqui agora de novo na função de executivo. Vamos fechar essas 2 abas só para não confundir. Eu vou ter novamente 2 pedidos de compra para aprovação. Vou clicar aqui em visualizar novamente o meu PO 851. Tá? E ele vai passar pelo fluxo de aprovação novamente. Então aprovar e rejeitar, a mudança está aqui. Ó. Agora são 2 quantidades que a gente solicitou. Legal, foi feita a minha mudança. Eu vou clicar no botão agora de aprovar. E aí eu consigo aprovar esse pedido de compra, tá? Bom, o funcionário, a norma, ela recebe também um e-mail. Então ela recebe um e-mail aqui falando que foi aprovado pelo Roberto. Tá? E agora o processo segue o fluxo padrão. Então o que a gente fez aqui seguindo aquele PPT? Criamos a ordem de compra. Fizemos um fluxo de aprovação básico aqui seguido pelo supervisor do funcionário. E agora a gente vai para o processo de recebimento do produto, tá? Agora a gente vai ter que utilizar a função de gerente de estoque. Então vamos lá dentro do NetSuite novamente. Vou pegar aqui o nosso gerente de estoque, tá? E o gerente de estoque ele vai ter um lembrete específico de pedidos para recebimento, tá? Então eu tenho aqui, ó, pedidos para receber. Todos os pedidos já aprovados, pendente de recebimento, eles vão vir para essa lista aqui. Eu vou clicar para abrir numa nova aba. Ele traz isso em formato de lista. Eu poderia fazer isso em lote, tá? Selecionando mais de um pedido. Mas eu vou buscar aquele PO 851 que está aqui embaixo. Clico no botãozinho aqui receber de novo para ele abrir numa nova aba, só para eu não perder essa tela que eu já estou trabalhando. E aqui a gente tem o recebimento do produto, né? Eu tenho que selecionar aqui a quantidade, ele já vai vir preenchido de forma padrão. Então, como estava solicitando 2 quantidades do monitor, ele já vai vir preenchido aqui com 2. Eu tenho a possibilidade de mudar, fazer um recebimento parcial, tá? Mas nesse caso eu vou fazer um recebimento completo. E eu só vou ter que selecionar para qual unidade, né, para qual estoque eu vou direcionar essa compra. Então aqui nesse caso, neste exemplo, a gente vai colocar ele para o armazém SP Capital. Tá? Então vou agora clicar aqui no meu botãozinho de salvar.
basicamente é isso. O NetSuite vai confirmar que foi salvo o nosso recebimento. E aí, se a gente voltar lá agora no PPT, o que a gente fez? Criamos a ordem, fizemos o fluxo de aprovação, fizemos o recebimento, porque é um produto de estoque, e agora ela está na fase de pedido de compra para faturamento. Então a gente consegue agora faturar o pedido de compra, né? Que na verdade a gente vai simular aqui a entrada de uma nota fiscal. Obviamente vamos fazer isso de forma manual, tá? E a gente vai utilizar o nosso analista de contas a pagar, que é uma função específica que tem aqui no NetSuite para isso, e ele vai ter uma lista de pedidos de compra para faturamento. Então eu tenho aqui também um lembrete para facilitar, né? Eu vou clicar aqui, ó, para abrir também numa nova aba. Ele vai abrir a minha lista de pedidos de compra que eu tenho para faturamento. Eu vou selecionar a minha PO 851, eu poderia fazer isso em lote, e vou clicar aqui no botãozinho de enviar. Ele vai agora transformar o meu pedido de compra em uma fatura, tá? E basicamente aqui a gente vai ter que preencher algumas informações. Eu estou fazendo isso de forma manual, mas algumas informações da nota fiscal referente a esta compra, tá? Bom, ele vai trazer tudo preenchido já do pedido de compra. Eu vou preencher então o campo de localidade. Cliquei sem querer aqui. Vou preencher aqui o campo de localidade, é um campo obrigatório, que é onde ele vai colocar aqui o meu estoque. Vou preencher o documento eletrônico, a categoria documento eletrônico. Qual é a emissão de nota fiscal que o fornecedor fez? É um cupom fiscal? Foi uma nota fiscal de produtos? Então, nesse caso, uma nota fiscal de produtos. Aqui embaixo eu só vou conferir se está tudo certinho. Então os monitores estão aqui, 2 quantidades, era exatamente este valor. Na aba de cobrança, aqui está 30 dias, então o prazo está correto, foi o prazo que eu coloquei lá dentro do meu pedido de compra. E aqui no método de pagamento é onde eu vou definir como que eu vou realizar o pagamento para este fornecedor. Lembrando que o NetSuite ele trabalha com o KNAB, eu posso trabalhar com alguns métodos. Boleto bancário, pagamento por transferência bancária, por Pix, enfim. Tá? Neste caso é uma conta de demonstração, então eu vou deixar aqui como se fosse mesmo um pagamento por cheque, porque eu não consigo fazer o processo de geração de um arquivo remessa nessas contas. E aí eu vou vir aqui na aba agora de documento eletrônico, em autorização de documento eletrônico, para a gente preencher as informações da nota fiscal de forma manual. Tá? Então eu vou colocar aqui a chave de acesso, vamos aqui só alterar a chave de acesso. Vou colocar aqui a data de quando foi emitido, então a gente está simulando no dia 16/4. Eu vou simular aqui e vou clicar no botãozinho de salvar. Tá? O que o NetSuite vai fazer agora? Ele vai salvar a minha fatura, vai gerar o meu financeiro, então aquela parcela que a gente tem para 30 dias vai ficar em aberto. Ele gera a parte fiscal e contábil e agora a gente roda as rotinas do financeiro para o pagamento. Tá? Então se a gente voltar agora lá dentro do nosso PPT, a gente simulou a criação de um pedido de compra, um fluxo de aprovação, o recebimento de um produto, a transformação de um pedido de compra em uma fatura, né, colocando as informações da nota fiscal, e o que a gente vai fazer agora de forma manual é efetuar o pagamento, fazer a baixa daquela nota, né, de forma manual, porque a gente não consegue fazer a geração de KNAB em contas de demonstração. Então eu vou voltar aqui, ó, você vai ver que o NetSuite agora ele vai dar a confirmação que foi gerado com sucesso. Tá? A gente poderia, ainda com o analista de contas a pagar, se a gente voltar lá no painel, ele vai ter agora, ó, faturas para pagar. Tá? Então ele tem uma lista de toda a fatura que já está em aberto, que falta ainda a realizar a baixa ou executar o pagamento aqui para os fornecedores. Tá? Então agora, continuando com o analista de contas a pagar, a gente vai simular o processo aqui de pagamento ou de uma baixa de um contas a pagar, de uma fatura. Tá? Ele vai ter aqui uma lista já pronta, então eu vou clicar aqui, ele vai me mostrar todas as faturas que estão em aberto, né, para pagamento. Ele tem um filtro de data, então eu estou filtrando as datas do dia 16/4 com data de término até 21/4. Eu vou tirar essa data e aí ele vai trazer todas as faturas que a gente tem em aberto.
Tá? Eu vou pegar aqui a fatura então da Dell, que é aquele valor de R$ 2.672, que a gente simulou agora. Ficou com a data de vencimento 16/5, porque a gente usou um prazo de 30 dias. Tá? Mas eu posso fazer isso em lote, então eu poderia selecionar mais de uma, ou eu posso só clicar em cima da data. Ó, eu vou clicar em cima da data dessa fatura, eu vou abrir na verdade ela numa nova aba, tá? Só para ele entender que eu quero abrir essa fatura, e aí quando eu abro eu quero mostrar para vocês que tem aqui o botãozinho, ó, de efetuar o pagamento. Então eu posso fazer tanto em lote, utilizando este recurso, esta tela de pagamento de fatura, ou direto numa nota, que eu poderia ter pesquisado ela, enfim, eu encontrei ela na lista, eu posso clicar no botão de efetuar o pagamento, ele vai levar a gente para a tela de pagamento e ele vai mostrar aqui, ó, essa é a data de vencimento, eu só tenho uma prestação neste caso e o valor total de R$ 2.672. Vou pagar com o meu Banco do Brasil, eu poderia trabalhar com mais de um banco aqui, e aí é só clicar no botãozinho de salvar, que aí o NetSuite vai salvar o pagamento dentro dessa fatura. Eu vou voltar, ó, vou clicar aqui e pedir para ele abrir a fatura numa nova aba, tá? Só para mostrar para vocês que agora ela está aqui pago integralmente. Então agora a gente fez o processo completo de forma manual, né, do que o processo de compras. Então a gente criou uma ordem de compra, fez o fluxo de aprovação, passou pelo processo de recebimento, fez a transformação de um pedido de compra em uma fatura, a gente faturou um pedido de compra e por fim finalizamos efetuando o pagamento de uma fatura de fornecedor. Tá? E esse encerra o fluxo padrão do NetSuite para a parte de compras ao pagamento.